Bem-vindo ao podcast Fé Extraordinária. Te ensinamos a desenvolver uma fé que gera milagres. Acredite, tudo é possível ao que crê. A paz do Senhor, queridos. Que bom ter vocês aqui com a gente em mais um podcast Fé Extraordinária. A paz, é uma alegria estarmos juntos para mais uma reflexão. Hoje a gente vai assim mergulhar numa pergunta que parece simples, mas olha, tem uma profundidade. O tema é: onde você está plantado? Será que é o lugar onde a gente finca as nossas raízes espirituais? Será que isso afeta mesmo a força da fé? O sucesso na caminhada? E mais importante, como é que a gente garante que está num lugar onde a fé, onde ela floresce de verdade, né? É uma busca constante essa. Totalmente. E essa nossa conversa de hoje, ela é inspirada, sabe, no livro de devocionais Fé Extraordinária, do escritor Jonatas Pina. A gente vai olhar com mais calma para o Salmo 1, ali nos versos 1 a 3. Um salmo fundamental. Lembra daquele trecho? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e depois fala que ele será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas. Lindo demais. Já dá uma pista enorme, né? Onde e como a gente vive. Parece que está ligado demais na vitalidade da nossa fé. Uma fé assim, extraordinária mesmo, parece que pede um plantio intencional, sabe? Com certeza. Essa pergunta, onde você está plantado, ela é central para a vida cristã. O Salmo 1, ele desenha um contraste muito claro, né? É verdade. De um lado está a pessoa que se firma na palavra de Deus, que acha prazer naquilo ali. E do outro tem quem se deixa levar, sabe, por conselhos que afastam de Deus, quem para em caminhos duvidosos ou se junta com gente que zomba da fé. Então, para ter essa fé extraordinária que a gente tanto busca, o ponto de partida é esse. Estar bem plantado, bem enraizado nos princípios divinos. Não tem atalho, né? Entendi. Faz todo sentido. Então, vamos olhar mais de perto isso. O Salmo dá umas dicas, né, de como seria esse bom plantio. Dá sim. O primeiro ponto, me parece, é sobre escolher bem. O ambiente, as companhias. O verso 1 é muito direto. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. É uma progressão, né? Exato. Parece que vai piorando. Andar, depois parar, depois sentar. Um envolvimento cada vez maior com o que não edifica. Mas aí vem a dúvida prática, né? Como é que a gente evita essas influências sem se isolar numa bolha? Ótima pergunta. Porque não é para viver isolado, claro. É ter discernimento. Essa progressão que você falou, andar, deter-se, assentar-se, é um alerta, sabe? De como aos pouquinhos a gente pode ir se conformando com ambientes, com ideias que vão minando a nossa fé. Pensa, sei lá, num lutador de boxe. Ele não pode só querer ganhar. Ele tem que treinar no lugar certo, com o técnico certo, comer direito. Sim, tem toda uma preparação. Exato. A fé é parecida. Ela precisa de um solo bom, nutritivo. As companhias que a gente tem, os conselhos que a gente ouve, até a mídia que a gente consome, tudo isso forma um ambiente onde a fé vai ou crescer ou definhar. Nossa, é uma escolha ativa, então. É uma escolha ativa. Decidir o que nos aproxima de Deus. Entendido. Evitar o negativo é fundamental. Mas o salvo não para por aí, né? O verso 2 já traz o outro lado, o positivo. O contraponto, isso. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então não é só sobre não fazer o errado, mas é sobre encontrar alegria e se alimentar da palavra. Mas o que significa esse meditar aí? É só pegar a Bíblia e ler todo dia? É mais, bem mais do que só ler por ler, sabe? Meditar nesse sentido é como ruminar mesmo. Refletir fundo, deixar a palavra de Deus conversar com a nossa vida, com a nossa realidade, deixar ela moldar nosso pensamento, nossos valores, até nossas reações. Profundo isso. É um processo contínuo, né? De dia e de noite, como diz o Salmo. Essa conexão constante é que é o ribeiro de águas, entende? É o que nutre a alma de verdade. É o que constrói a base para ter uma fé que aguenta o tranco, que se destaca, uma fé extraordinária. Então é deixar a palavra transformar a gente por dentro. E isso é permitir essa transformação. E essa transformação, ela gera um resultado que dá para ver, né? O terceiro pilar, lá no verso 3, é a promessa.
pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Que imagem forte. É. Uma vida firme que dá fruto que resiste. Exatamente. E é importante a gente entender que essa prosperidade que o Salmo fala, ela vai muito além de dinheiro, de coisa material. Ah, sim, com certeza. É uma prosperidade completa, espiritual, emocional, nos relacionamentos, no nosso propósito de vida. A fé que se alimenta da palavra, que está conectada com Deus, ela não só aguenta as tempestades, as secas da vida, mas ela continua dando fruto, mostrando vida. Uau! É uma consequência quase natural de estar bem plantado, sabe? Então, voltando para a nossa pergunta lá do início e juntando tudo isso que a gente conversou, onde é que a gente está plantado de verdade? Será que a gente está buscando ativamente esse solo fértil da palavra? Ou está deixando as circunstâncias, as más influências, ou até a nossa própria preguiça, sei lá, definir onde as raízes vão ficar? Essa é a pergunta de 1 milhão, né? Porque cultivar uma fé extraordinária, como a gente está falando, não acontece por acaso, não há sorte. Não mesmo. Exige essa decisão consciente, todo dia, de escolher onde fincar as raízes. Recapitulando rapidinho, escolher com cuidado o ambiente e as companhias, achar prazer de verdade na palavra de Deus e separar tempo para meditar nela, para deixá-la trabalhar na gente. Sim. São esses pontos juntos que constroem uma fé como a da árvore do Salmo 1, forte, firme e que dá fruto, frutos que permanecem. Amém. Que a fé de cada pessoa que está nos ouvindo possa ser assim, bem firmada na rocha, dando muito fruto para a glória de Deus. Amém. Continue com a gente aqui no podcast Fé Extraordinária, viu? Sempre buscando fortalecer a nossa caminhada juntos. Até a próxima. E antes da gente ir embora, fica uma perguntinha para levar para casa, para pensar durante a semana. Se a sua vida espiritual fosse uma planta, hoje, que tipo de fruto ela estaria dando? E o que isso revela sobre o solo onde ela está fincada? Pensa nisso. Graça e paz, pessoal, e até o nosso próximo encontro.